Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês. Na realidade, nós vamos falar de 2 versículos, mas nós vamos ler, acho que 4 versículos. Nós vamos ler Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Filipenses 3:8. Está lá? Está escrito assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Amém. Se a gente não tem muito costume de dar nome, né? Nome para as pregações, se bem que não tem problema nenhum ter um título, ter um tema. E desta palavra, né, irmãos, de hoje, se a gente fosse colocar, se eu fosse colocar um tema central ou um título para essa palavra que nós vamos discorrer dela nesta noite, eu colocaria assim: a virtude da ressurreição, não é? Então, a virtude ou o poder da ressurreição, porque durante toda a palavra de Deus e durante toda a nossa vida, né, alguns vivem mais tempo, outros vivem menos tempo, muitos servos de Deus já dormem no Senhor. Outros servos de Deus estão, como vocês estão aqui hoje, batalhando, né, para dormir no Senhor. E durante esse tempo, tantos irmãos que já passaram lá, de muitos, centenas de anos atrás, até hoje, desde o Velho Testamento, passando por Mateus, passando por Jesus, passando pelos apóstolos, né? E chegando hoje nos nossos dias, vocês que estão aqui, né? Todos nós, e todos esses homens e mulheres que já passaram, e os que estão lutando hoje, os que não estão aqui, que estão em outros lugares louvando a Deus, e buscando conhecer a Deus, e buscando fazer o melhor para a obra do Senhor, todas essas pessoas, todos esses servos de Deus e servas de Deus, já passaram por momentos que, de algum modo, a virtude de Deus agiu na vida deles. O poder de Deus agiu na vida deles. Em muitos momentos, eles foram impactados pela palavra de Deus. Em muitos momentos, eles foram agraciados pela bênção de Deus na vida deles. E isso faz com que essas pessoas reconheçam em Deus algo que é superior às coisas que são falíveis do mundo, às coisas que são passageiras do mundo. E por essas pessoas já terem tido essa experiência, muitos estão começando a ter essa experiência, muitos já têm uma experiência maior, já passaram um tempo em que eles veem que algumas coisas só são possíveis se Deus realmente estiver abençoando a vida dele. E muitos reconhecem essas coisas, essa virtude de Deus na vida deles,
mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de choros, de dificuldade ou de problema. E eles reconhecem que mesmo naquele momento, passando aquele momento, aquela dificuldade, o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dele. O poder de Deus atinge, chega na vida dele. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui da palavra de Deus, e vou citar um exemplo, por exemplo, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que não parava. E ela chega na presença do Senhor Jesus Cristo, mas ela não podia chegar até o Senhor Jesus Cristo. E o que essa passagem fala para cada um de nós? Irmãos, Deus sabe que às vezes é difícil de você seguir o Evangelho. Deus sabe que é difícil às vezes chegar até os pés do Senhor Jesus Cristo. E que muitas vezes é difícil de chegar aqui, e que muitas vezes lá na sua casa você não tem vontade de orar, que muitas vezes você não tem vontade de jejuar, que muitas vezes você se sente meio longe do Senhor Jesus Cristo, como aquela mulher sentiu. Mas a virtude do Senhor Jesus Cristo estava disponível para ela. E o que eu quero falar para vocês é que a virtude do Senhor Jesus Cristo está disponível na vida de vocês. Porque vocês estão fazendo o quê? Como aquela mulher, procurando, buscando, chegando, tentando alcançar, tentando tocar no Senhor Jesus Cristo. E a virtude estava disponível para ela, mas ela precisava de alguma coisinha a mais. Ela precisava mostrar que realmente ela estava disposta a alcançar a virtude que Jesus Cristo tinha na vida dele e continua tendo para te abençoar. Então ela se esforça. Ela não podia ser, se soubesse que ela estava tentando ali, naquele momento ela poderia sofrer até uma penalização, mas ela se sobrepõe a todas essas coisas e vai até perto do Senhor Jesus Cristo e fala: se eu tocar nas vestes dele, ela toca, e o Senhor Jesus Cristo para. E muitas vezes o Senhor Jesus Cristo para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que você está buscando nele, para entender o que você precisa. E ele para. E ele para. Ele fala: quem me tocou? E às vezes a gente está tão próximo, irmãos, e a gente deixa passar aquele momento como se nada tivesse acontecido. E ela aproveitou aquele momento. E ele fala: quem me tocou? E todo mundo: mas Senhor, está todo mundo, olha quanto tem aqui, todo mundo está querendo te tocar, todo mundo está querendo te buscar. Aí ela fala: mas alguém tocou de modo diferente. E ele fala: porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Sabe, irmãos, e a gente vem, a gente busca Deus, e a gente quer estar aqui para que realmente saia do Senhor Jesus Cristo poder em nosso favor, em favor da nossa casa, daquilo que a gente precisa, em favor da igreja. E esse é um exemplo. Aí tinha uma mulher, eu preguei já sobre a viúva de Naim, né? Que ela vinha, e ela nem estava, talvez ela nem estava pensando no Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher lá do fluxo de sangue, ela queria tocar. Aquela mulher estava vindo, mas para a felicidade dela, quem vinha ao encontro dela era o Rei dos Reis, o Senhor que tinha todo o poder e tem todos os poderes nas mãos. E ela estava no caminho, sabe, irmãos? Vocês estão num caminho que vocês podem de um momento para o outro encontrar o Senhor Jesus Cristo. Como aquela mulher estava vindo, e ele manda parar. E ele ressuscita aquele jovem e entrega para a mãe dele. E continua a caminhada dele. E às vezes ele pode estar operando na vida de alguém, e talvez nós que estamos aqui, sejamos os próximos a ser abençoados. Com certeza Deus tem algo para dar na vida de cada um de vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A outra foi uma mulher, né? Ciro Fenícia. Olha, minha filha, eu não posso dar para você. Você não
Você não está dentro daquele, né, do arraial, você não pode ser abençoada. E ela fala, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem também das migalhas, né, que caem na mesa do seu Senhor. E aquela mulher foi abençoada. Quanto mais, irmãos, aqueles que se dispõem a servir e realmente participar da virtude que o Espírito Santo de Deus tem para dar a cada um. E eu estou falando dessas virtudes, né, do Senhor Jesus Cristo, a virtude de vários homens, né? Ô, Davi, fica lá debaixo da moreira lá. Quando você ouvir um exército rompendo por cima de você, vai, que a vitória está nas tuas mãos. Vocês acham que isso era só para Davi? Vocês acham que Deus não está olhando para a sua dificuldade, para aquilo que você está passando? E que Ele não ordena também que os anjos lutem em teu favor, em favor da tua casa? E vocês acham que Deus esqueceu de alguma coisa que você tem pedido? Mas a virtude, ela tem que chegar na sua vida. A graça de Deus tem que te alcançar. E a maneira de você conseguir isso é continuar lutando. E não parando e não retrocedendo. Mas a pregação não é especificamente sobre as virtudes. Pastor Paulo estava lá, tinha dificuldade de enxergar, e de repente a virtude de Deus vem e encontra o pastor Paulo. A irmã Eunice estava lá com uma dificuldade, e de repente a virtude de Deus vem e encontra a irmã Eunice. Outros irmãos, a Kátia estava lá no hospital, parecia que estava esquecida, de repente a virtude de Deus fala, não, Kátia, você tem que continuar lutando, não acabou sua carreira ainda não, você ainda tem que lutar, ainda tem coisas para você fazer, e a virtude de Deus vai lá e encontra a Kátia, e vai lá e encontra a irmã Yara, e encontra o irmão Nelson, e encontra o irmão Elias, e encontra, não dá, a graça de Deus te basta. Mas teve irmãos também que aprove a Deus recolher. E aí que vai entrar a pregação. Aí que vai começar a pregação. Porque a virtude de Deus, meus irmãos, encontra vocês no dia a dia, naquilo que vocês estão fazendo, naquilo que vocês estão buscando. E ela tem operado. Muitos foram recolhidos. Mas a virtude de Deus estava sobre a vida dele, sobre a vida dela. Mas tem uma virtude que nenhum homem, nem os que já morreram, nenhum é modo de dizer, né? Tem um que já teve acesso a essa virtude. E é sobre essa virtude, porque sobre este poder, muitos de vocês estavam com uma dificuldade que era insolúvel, e Deus foi lá e ajudou você, e colocou as coisas em ordem, e te curou, e te deu, mesmo na hora da morte, Deus deu força para alguns irmãos suplantarem a hora da morte, que está escrito que é o último inimigo que nós temos que vencer, e aí aguardar por essa virtude que eu quero falar hoje para vocês. A virtude da ressurreição. Porque, irmãos, Jesus, está escrito que Ele é a primícia, e a virtude da ressurreição foi sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, homem. E Ele foi o primeiro que ressuscitou. Nenhum homem ainda ressuscitou, só o Senhor Jesus Cristo. Mas esta virtude, deixa eu falar para vocês, vão haver duas ressurreições. Duas ressurreições. A primeira ressurreição, que não haverá julgamento. Sabe por que não haverá julgamento? Porque a virtude
virtude de Deus vai te levantar. A virtude do Senhor Jesus Cristo vai te levantar. E por estarmos nele, como já foi falado aqui várias vezes, pelo penhor do Espírito Santo, que está hoje na sua vida, a virtude da ressurreição, assim como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, vai acontecer na vida de cada um. E essa virtude nós ainda não experimentamos, porque ela não é para esse momento que você está vivendo, mas este momento é para você ter acesso a essa virtude, de poder ressuscitar e estar na presença do Deus vivo, sem a necessidade de ser julgado. Porque, irmãos, quando você é julgado, você tem duas possibilidades: ser absolvido ou ser culpado, ou ser condenado. E essa primeira ressurreição, que é essa virtude que o Senhor Jesus Cristo quer que nós, desde já, nos apossemos dela, é a virtude de levantar ressurreto, na primeira ressurreição, que vai acontecer sobre toda a face da terra, e que nós estamos aqui lutando para alcançar este momento. Esta virtude que ainda nenhum homem experimentou, mas vai experimentar, porque está escrito na palavra de Deus. Então, Jesus trilhou pela face da terra, aproximadamente, segundo se fala, 33 anos, esteve aí. Está escrito que foi falado com Maria, a mãe de Jesus, um homem: olha, a virtude do Altíssimo vai chegar em você, você vai dar à luz a uma criança, o nome dele será assim, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E Jesus andou, assim como nós temos que andar, irmãos. Não para, irmão. Não para, igreja. Não para. Não seja o irmão que, assim, mais ou menos está bom. Não, faz o melhor que você pode. E Jesus andou. Chegou um momento que ele foi crucificado. E tudo aquilo que foi colocado para que ele fizesse, ele fez. E a última coisa, como homem, que ele tinha que fazer é ser crucificado, em nosso favor. Mas, assim como vocês, assim, deixa eu falar, como o presbítero Paulo, como o evangelista Edson, assim como o Chechel, assim como o pastor Nelson, assim como as irmãs, ele venceu todas as coisas, mas faltava na vida do Senhor Jesus Cristo também uma virtude. Irmãos, se Deus quiser, vocês vão conseguir vencer todas as coisas, e vai ficar a promessa de Deus na sua vida, dessa virtude da ressurreição, se realizar na vida de cada um que batalhou para alcançar este momento. Então, a virtude da ressurreição ainda não tinha acontecido na vida do Senhor Jesus Cristo. Não tinha acontecido na vida de nenhum homem. O pecado tinha entrado por um homem, e está escrito que por um homem também a salvação deveria vir. E ela chegou na crucificação do Senhor Jesus Cristo, mas ainda faltava uma coisa: a virtude da ressurreição na vida dele. Tanto é, irmãos, que os apóstolos falam assim: e nós pensávamos, porque ele tinha que ressuscitar, porque ele não poderia ser um salvador morto, ele teria que ser um salvador vivo. Os irmãos estão entendendo? Então os apóstolos, os discípulos que estavam com ele, falaram assim: nós pensávamos que era ele que haveria de redimir Israel, de salvar os homens, de salvar as mulheres. Então faltava, mas eu quero falar uma coisa para vocês, igreja:
Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, igreja. E quando ele ressuscita, a virtude que foi colocada sobre a vida dele, pelo Deus Pai, na vida do Senhor Jesus Cristo, o homem, é a mesma virtude que há de vir sobre as nossas vidas, para que a virtude da ressurreição se concretize nas nossas vidas. Sabe por que eu estou falando isso? E sabe por que veio essa palavra para pregar, irmãos? Porque muitos estão se esquecendo da ressurreição. E quando a palavra de Deus fala da ressurreição, ela fala que é você mesmo que vai levantar. Porque às vezes a pessoa fica achando assim, eu acho que vai ser, sei lá, alguma coisa diferente, vai ser um vulto, vai ser uma coisa. Não. Jó inclusive fala, os meus olhos verão ao Senhor. É você vai ver o Senhor. Você vai testificar com a sua vida. Só que não vai ser mais esse corpo, que se eu der uma batida aqui de lado aqui, vai me doer, vai machucar, pode sangrar. Não. Agora, a palavra de Deus fala assim, o corpo que é natural vai ser um corpo celestial. Vai sair a fraqueza e vai entrar a força. Vai sair a desonra e vai entrar a honra. E classifica todas as coisas lá. Jesus falou assim, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Irmão, eu posso até errar, eu posso até, não deveria, né? Não posso. E eu me esforço para não mentir, para não errar. Então, eu posso falar alguma coisa que de repente não é a melhor. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita e ela é verdade. E Jesus falou, eu vou preparar lugar para vocês ressuscitarem e estarem comigo, como vocês estão aqui hoje. Como vocês estão vivos hoje, vocês viverão no reino dos céus. Não mais num corpo que pode mentir, que pode errar, mas num corpo perfeito. Por quê? Porque a virtude da ressurreição, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, vai estar na vida de cada um de vocês. E vocês vão ceiar com o Senhor, vocês vão conhecer Ele face a face, porque a virtude da ressurreição vai fazer isso na sua vida. Porque Jesus foi o primeiro que ressuscitou e falou, é possível, Jesus estava morto. Jesus morreu como homem, ele parou de respirar, ele foi furado, ele foi perfurado por cravos, ele apanhou, sangrou, igualzinho qualquer homem pode acontecer. Ele morreu, parou de respirar, ficou 3 dias no ventre da terra lá, colocado lá, mas ele ressuscitou. E sabe o que ele está querendo falar para vocês? Sabe o que ele está querendo falar para vocês? Que vale a pena. Porque nenhum mal mais não vai mais ter falta de dinheiro, porque Ele é o Rei dos Reis. Vamos pisar em ruas de ouro e cristal. Mas muito mais do que ouro e cristal, irmãos, estar junto com o Senhor Jesus Cristo, num corpo, vida eterna. Então, a enfermidade que eles veem aí, essa não vai ter mais poder, por causa da virtude da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vocês também, igreja, nós, luta.
vai ter momentos que você vai falar, hoje não dá, mas luta. Lembra da mulher lá do fluxo de sangue? Sei lá, né? Se fosse um de nós, vou falar de mim, né? Mas tá tão perto, mas também chegar lá não dá, eu tô fraca, tô fraco. Deus sabe a minha situação, não dá, não vou tocar, não vou continuar, vou voltar. Já estou quase morrendo mesmo, vou voltar e viver meus últimos dias lá, como der. E Deus quer falar uma coisa para você. Para você. De mim saiu virtude. Saiu poder. Sabe para quê? Para que você pudesse estar aqui hoje, essa noite. Saiu virtude de Deus. Virtude do Espírito Santo de Deus para te colocar aí sentado, sentada. Para que nós ouvíssemos que tem uma virtude de ressurreição. Vocês não imaginam o que é receber esta virtude. Viu, pastor? Está difícil, é gripe, é luta, é dificuldade financeira, é coisa que a gente faz certo, as pessoas fazem errado. É coisa que a gente paga e fala o que não pagou. É coisa que você faz o melhor possível e a pessoa te engana. É coisa que você tira da onde você não tem para manter os seus compromissos e eles te fraudam. É trabalho que você faz e eles não te pagam. Mas tem uma coisa, que se você permanecer firme, você vai experimentar. E eu quero, Senhor, eu quero que vocês também queiram, que nós possamos receber a virtude da ressurreição. Certeza de vitória. Primeira ressurreição, Senhor, sem julgamento. Senhor, eu quero subir. A igreja precisa subir. E vocês estão lutando para que vocês subam. Porque aqui, eu já aprendi, agora não me enganam mais. Vão te enganar de novo. Porque está escrito que o mundo jaz no maligno. Mas eu quero que vocês saiam daqui hoje, assim, com essa visão. Senhor, me conceda que eu possa alcançar a virtude da ressurreição. Essa é a garantia que você vai morar com o Senhor Jesus Cristo. Garantia absoluta. Fechou os olhos no Senhor Jesus Cristo. Fez o que? A virtude da ressurreição vai chegar na sua vida. E não que outras virtudes já não tenham. Já teve alguma virtude que te alcançou, presbítero? Já teve, Marli? Já teve, Estevão? Já teve, Mirelle? Já teve, Edson? Já teve, Gilberto? Já teve Deus alcançando você com virtude do alto? Já teve, Marcílio? Já teve, Manadir? Já teve, Juliana? Já teve, pastor Felício, irmã Cecília? Já teve virtude do Altíssimo te alcançando? Ora, então a virtude da ressurreição também vai alcançar a sua vida. Porque para o Espírito Santo tocar em você, é só por intermédio da bendita graça que foi doada a cada um de nós por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, se está faltando alguma coisa, fala assim, está tudo bem. Por quê? Porque eu tenho uma virtude impressionante para a minha vida. Se às vezes você é jovem e está deixando alguma coisa por causa do Senhor Jesus Cristo, pode ficar alegre, porque tem uma virtude que é maior do que todas as coisas que podem te oferecer neste mundo. Por que eu tenho direito a essa virtude? Por causa da virtude da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Viu? Que Deus abençoe vocês. E falar assim,
Quando fala assim, não, eu não posso ainda parar, eu não posso retroceder, eu tenho que continuar firme nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ainda eu já recebi várias coisas, mas tem uma virtude que eu tenho que receber ainda. E vocês vão levantar, irmãos, viu? Vocês vão continua servindo o Senhor. A vida passa rápido mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês servirem a Deus, vai chegar um dia que vocês vão embora dessa terra. Se vocês não servirem a Deus, vão embora. Se não servirem, vão também. Então sirva a Deus para ter a virtude da ressurreição presente na sua vida. E aí vai levantar o Carlos lá, é o Carlos que vai levantar, é a Adriana que vai levantar, é a Janete que vai levantar. Não é a Janete que lutou e levanta outro no lugar dela, não, é ela que vai lutar, é ela que vai levantar, ela que lutou. É o Paulo, é você, Paulo, que Deus quer. Você não luta para outro, você luta para você receber. Então a virtude da ressurreição é possível e ela está disponível, sabe para quem? Para todo homem que crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador e luta para se manter firmado na palavra de Deus. E deixa eu falar, aqui um pouquinho acima, dessa passagem que nós lemos, se vocês quiserem ler em casa, Paulo está falando sobre a falsidade de obreiros, de homens que se dizem, servos de Deus, mas que não são sinceros. Não é que não errar, todos nós erramos, mas que não são sinceros naquilo que eles estão fazendo dentro da igreja, que eles não são sinceros dentro daquilo que Deus propôs para a vida deles. E ele fala sobre isso, e várias passagens falam, vão levantar lobos devoradores, falsas doutrinas, falsos profetas, homens que estão ocupados e preocupados com o ventre deles, com o bem-estar deles, e não com a virtude da ressurreição, para apresentar a igreja limpa na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, tem que tomar cuidado, confere, irmãos, confere o que a palavra diz, confere, lê em casa, sabe por quê? Lendo a palavra de Deus, você vai obter conhecimento, já falei isso para vocês, e é o conhecimento, quando a pessoa fala, e você tem um conhecimento, você fala, tranquilo, Deus coloca tudo no seu coração, Ele mostra, Ele abre a porta para você e fala, olha aqui, olha como que é, porque você tem o quê? O conhecimento. Então você, com o conhecimento, você não é enganado. Se você tem um conhecimento, a pessoa chega para você e fala assim, olha aqui, você tem, vou dar um exemplo bem básico, irmãos, você tem aqui que receber R$40. Aí a pessoa fala assim, eu vou te dar aqui, estou fazendo as contas, eu vou te dar 2 notas de R$10 e você, está tudo certo. E você fala, tá bom. Se você não tem o conhecimento, você fala, tá bom, você está falando que está certo, eu vou pegar os R$20 e está tudo certo. Mas não era 2 de 10, pelo menos 2 de 20, ou 4 de 10, ou 8 de 5, Se você tem um conhecimento, você fala, não, está errado. O que você está me oferecendo não está certo. Você está equivocado, ou você está querendo me enganar. E o conhecimento faz com que você fale, não, está errado. Você pode até não me pagar, mas o que você está me oferecendo está fora daquilo que foi combinado. Não é assim? Porque você tem o conhecimento. Agora, se você não conhece, vamos pegar um pouquinho mais difícil? Eu tenho que te pagar $50. Se eu não sei o valor de $50, ele me dá R$45, eu vou falar, tá bom, eu acho que está certo. E não está. E é isso que estão fazendo na igreja. Estão esquecendo, irmãos, de pregar que você tem direito à ressurreição, que você tem direito à salvação, que o nosso corpo vai ser transformado e que nós vamos ver sim a glória de Deus juntos, irmãos, juntos.
Nós vamos chegar lá, lutar para que isso aconteça nas nossas vidas. E não sermos enganados. Sabe por quê? Eu já falei isso para vocês e vou falar novamente. O homem gosta de ser enganado. E a palavra de Deus, ela é clara. E ele fala aqui, ó, eu vou ler isso aqui já vou encerrar, irmãos. Ó, ele vem falando de todos esses enganos que estão aí no mundo. E tem muito, irmãos, muito. Tem coisa que você olha, assiste, você vê e você fala, não é possível. E estão falando. E ele vem falando, aí ele fala de perder para ganhar, né? De não se colocar em coisas que não foram feitas para que nós estivéssemos. E ele fala dos falsos obreiros, dos falsos mestres, um pouquinho acima. E aí ele vem falando, e aí ele fala que ele mesmo não tem esse poder, que ele não é nada, mas ele fala assim, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar, coloca lá, vocês querem ler comigo? Para de algum modo alcançar o quê? Ah, então existe ressurreição? E é isso, irmãos, que quando vier a luta sobre você, porque vai vir, vem para mim, vem para os pastores, vem para as irmãs, vem para os irmãos. Aí você fala assim, calma aí, eu estou lutando para que de algum modo eu possa alcançar o quê? Porque Jesus já ressuscitou. Vou falar uma coisa para vocês. Está esperando você. Eu? Está te esperando, meu irmão. Está te esperando. Está te esperando. Está lá, a destra do Pai lá, esperando. Oh, Mariane, Deus está te esperando. Está lá te esperando. Eviane, Jesus está te esperando. E tem uma passagem que ela, vistes meu servo Jó? Homem íntegro, né? E eu sei que muitos de vocês, irmãos, a gente falha. E não é isso que Deus está falando para você. Não é da sua falha. Deus não está falando da sua falha. Deus está falando do seu coração sincero na presença dEle. Porque se Deus olhar para nossas falhas, isso aqui não acontece. Deus está falando de um coração reto, sincero na presença dEle. O reconhecimento que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E que nós não somos nada, mas nele nós podemos alcançar tudo. Viu? Deus não está falando das suas falhas. Poderia falar? Poderia. Mas agora Ele está falando de um coração reto na presença dEle. De um coração que deseja, que almeja buscar as coisas de Deus. Que almeja ajudar para que outras pessoas possam conhecer a palavra de Deus. É isso que Ele está falando. E é esse coração reto, sincero na presença de Deus, que vai nos levar de algum modo a alcançar a ressurreição dos mortos. E eu vou falar de novo, vai ser você, Cleito. Não vai ser um outro que você, não, será que é outro? Não, é você. Viu, Simone, é você. Viu, minha esposa, é você. Viu, mãe, foi lá, feriu, tá a perna ferida, tá com a idade, tá machucada. Mas a ressurreição vai chegar na sua vida. E aí não vai ter mais isso. Viu, irmã Nena? Não vai ter mais. O câncer não vai ter poder na sua vida com o Senhor Jesus Cristo. E é essa certeza que faz com que a gente continue. Não vai ter mais. O tumor está pequeno, o tumor está grande. Que tumor?
Agora é vida eterna. Por quê? Porque tem uma virtude que ainda não nos alcançou. Porque se essa virtude já tivesse nos alcançado, a morte não teria poder sobre a nossa vida. A morte não poderia, porque a virtude da ressurreição já te daria vida, e vida eterna com abundância. Mas tem uma virtude para vocês receberem, que mesmo que morra, porque alguns vão receber num abrir e fechar de olhos, vão receber essa virtude. Outros vão morrer como todo mundo morre. Mas essa virtude vai alcançar cada um de vocês, se vocês continuarem firmes na palavra de Deus. Não deixa o mundo desviar o teu foco, viu, irmãos? Viu? Não deixa o mundo desviar a sua casa dos caminhos do Senhor. A gente olha, irmãos, e às vezes a gente sente falta de uma irmã, e a gente olha e fala assim: será que está desviando o foco? Será que está pensando que estar aqui é perder tempo? Será que está pensando que Jesus não cura, que Jesus não salva, e que a virtude da ressurreição pode ser dele ou dela? Então, igreja, fica firme, luta, aí batalha. Deixa eu falar uma coisinha para vocês também. Mania de falar, deixa eu falar, vocês estão deixando, né? Por que eu falo, deixa eu falar. Eu acho que quando aquela mulher tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo, devia ter muitos enfermos ali. Eu não sei, talvez alguns tenham sido curados. Mas aquela mulher é certeza. Porque Jesus falou: de mim saiu virtude. Luta para que você tenha essa garantia do Senhor Jesus Cristo, que a virtude dele continue permeando nos seus corações, na vida de cada um de vocês. E eu não sei, irmãos, se alguém te desprezou, às vezes a gente sente assim, né? Jesus continua confiando em você. Se alguém te machucou, Jesus continua curando você. Viu? Que Deus abençoe vocês. E lembra disso, né? Virtude da ressurreição. Já pensou, Miriam? Você levanta lá, tem luta, né? Todo dia. Todo dia tem, que nem eles falam aí, né? Tem que lutar, tem que... E o esforço. E coisas que tinha não tem mais. E coisas que eram possíveis agora está difícil. Mas vai levantar, minha irmã, continua firme. Continua firme. Mesmo que eu erre, vocês têm que continuar firmes. Vocês têm que subir, vocês têm que ressuscitar e estar com o Senhor dos Senhores. E algum dia vocês vão falar: ah, Senhor, graças te dou, porque eu recebi a virtude da ressurreição. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.